final. Que demais! Eu paro de olhar para a lua destruída desse mundo para me virar para trás, vendo como aquela garota de agora há pouco estava perto de mim enquanto seus grandes olhos cinzas olhavam para mim com muita curiosidade além de uma admiração notável. Eu rapidamente olhou todo o meu corpo para perguntar muito curiosa, enquanto eu simplesmente estava com cara de poker por baixo da máscara, vendo essa atitude dela. Você é um caçador. Você pode se transformar nessas criaturas que pareciam os monstros de ficção. Ela por acaso é sua semblança? Como funciona? Você tem mais transformações além da do lobisomem Frankenstein? Antes que a garota pudesse continuar com a sua série de perguntas, ela rapidamente foi cegada por uma luz verde para rapidamente sentir como algumas coisas calava sua boca para olhar como o homem mascarado que estava na sua frente não estava mais lá, que em troca tinha o que parecia ser uma grande múmia completamente envolta em faixas, enquanto se poderia ver algumas roupas egípcias pelo corpo. Seu rosto era o que parecia ser uma máscara, enquanto seus olhos eram de um verde brilhante. O mesmo brilho tinha em alguns lugares do seu corpo, como braços, pernas e até mesmo em seu peito. A garota, mesmo que realmente surpresa por aquele homem agora ter se transformando em outra criatura, é agora sendo uma múmia. Mesmo tendo a boca repentinamente tapada, ela não parecia nem um pouco assustada, mas sim realmente bastante emocionada ao ver novamente outra transformação. Realmente achando genial essa capacidade de se transformar para da criatura que era eu em minha forma de cenário. Pergunto com uma voz que parecia abafada pelas vendas, mas sendo realmente a voz normal de um Tepkufan. Você vai parar de fazer perguntas uma atrás da outra? A garota com estrelas nos olhos rapidamente acena com a cabeça para eu novamente perguntar. Eu vou tirar essa venda da sua boca. Eu posso confiar na sua palavra de que você não vai encher meu saco com perguntas? Garota novamente acenou com a cabeça para eu lentamente tirar a venda da sua boca, enquanto ela olhava a cena ainda com estrelas nos olhos, enquanto sem que a garota percebesse eu estava usando o poder da minha máscara para saber mais sobre ela. Nome: Ruby Rose. Idade: 15. Profissão: estudante. Raça: humana. Título: Chapeuzinho Vermelho. Posto pelo usuário: força, alta força física, chegando a um pouco sobre humano. Velocidade: superior, sendo essa a maior atributo além da sua incrível agilidade. Sentidos: bem desenvolvidos apesar de ter pouca experiência. Inteligência: normal, sendo muitas vezes impulsiva além de muitas vezes destruída. Equipamento: Crescente Rose, um foice de atirador de alto calibre que a mesma projetou. Esta arma pode se transformar entre uma foice. É um rifle de precisão e pode disparar cartuchos de poeira em qualquer forma com força massiva. Semblante: Petal Burst, permite que ela corra em uma velocidade desumana em qualquer direção que ela escolher, muitas vezes deixando rastros de pétalas de rosas pelo caminho. Por alguns segundos aconteceu um falho na máscara e depois aconteceu algo que me fez levantar uma sobrancelha. Debaixo onde estava as informações da semblança de Ruby apareceu um novo ícone que era um de habilidades. Tinha do lado do ícone de habilidade os subprateados, uma habilidade usada contra Grims, ativada somente quando a portadora tem um forte desejo de preservar a vida. Como a preservação é considerada uma extensão da criação, então os olhos prateados podem operar contra os Grims, uma arma hereditária feita para combater somente Grims ou algo relacionado a eles. Estado: bloqueado, não tem emoções fortes o bastante para despertar tal capacidade. Eu realmente estava um pouco impressionado por essa habilidade. As diversas informações que estava recebendo sobre a garota, que agora descobri que ela é Ruby Rose, uma das protagonistas da série. Também uma garota bem animada e divertida, que vai ter imensas complicações no futuro. Eu deixo de olhar as informações para ver como Ruby realmente estava em silêncio. Tinha passado somente alguns poucos segundos, diz Deck. Eu comecei a olhar as informações de Ruby, então ela ainda estava esperando. Eu sou coberto por uma luz verde para voltar à minha aparência normal com minha máscara. Meu nome é Yami Cipher. Estou para fazer os exames de caçador, então ainda não sou considerado um caçador legítimo.
Estendendo minha mão para Ruby, que sorrir de uma maneira amistosa, aceitando a minha mão com todo prazer para dizer com uma voz bem animada: meu nome é Ruby Rose, e um prazer conhecer você e a Miss Cipher. Mas antes que Ruby pudesse continuar sua fala, nós dois fomos interrompidos por uma tosse falsa para os dois ao mesmo tempo. Olhar para o lado, vendo como no terraço onde nós dois nos encontrávamos tinha uma mulher vestida como roupas elegantes, parecendo uma secretaria ou uma professora sexy, ou uma mistura dos dois, usando uma capa roxa com cabelos loiros e óculos de leitura que davam um toque a mais nela. Em sua mão o que parecia ser um chicote de dominatrix. Ao olhar para a mulher que estava olhando para nós dois com uma mirada estrita, eu já sabia de uma coisa. Dando um suspiro de resignação, nós dois estávamos um pouco ferrados. Eu estava sentado no que parecia ser uma sala de interrogatório, enquanto estava com os pés na mesa, enquanto estava com as mãos segurando minha cabeça, enquanto ao meu lado estava a Ruby, que estava sentada, mais normal que eu a estava, mais nervosa, enquanto nós dois estávamos recebendo uma bronca daquela mulher que era uma caçadora, também era Glinda, uma professora de Beacon, também a secretária de Ozpin, mas que por enquanto Ruby não sabia. Vocês não pararam para pensar como suas ações colocariam os outros em risco. Apontando para nós com aquele chicote dela que intimidou um pouco Ruby, enquanto eu continuava na minha mesma posição, sem me importar com o que estava acontecendo, vendo como por baixo da minha máscara meus olhos dourados só refletiam tédio. Vocês são fortes o bastante para impedir todas as balas deles. Ruby só abaixou a cabeça enquanto tentava se explicar para a mulher. Mas eles... Enquanto Ruby estava explicando para Glinda sobre tudo o que tinha acontecido até o momento dos bandidos fugirem, eu estava sorrateiramente tirando da minha jaqueta o meu MP3, enquanto lentamente colocava meus fones de ouvido. Simplesmente o mundo ao meu redor simplesmente não existia mais. Aquele momento era só o meu da minha música Monster das Skillet, que sem dúvida era uma das minhas músicas favoritas. Eu sem dúvidas poderia ouvir ela o dia todo sem me cansar. Não tinha como. Aquela música simplesmente era demais. A senhorita Glinda, que ainda estava com Ruby, já tinha percebido meus movimentos. Estranho seria se ela realmente não tivesse percebido. Afinal, ela é uma caçadora muito bem experimentada. Simplesmente não fez nenhum movimento porque já sabia que pelo menos alguém como eu, que é um caçador clandestino, é um caçador de recompensas, já tenho pelo menos um pouco de experiência, mas mesmo assim ela achou que minha ação despreocupada de simplesmente colocar fones de ouvido no meio de uma sala de interrogatório foi realmente uma grande falta de respeito. Ozpin já lhe tinha falado que age de uma maneira diferente das pessoas, que simplesmente ele não se preocupa com muitas coisas. Glinda simplesmente deu um suspiro. Ela ainda não entendia por que o diretor Ozpin aceitaria alguém com um currículo tão incerto em sua academia, mas ela confiava em Ozpin. Ele por alguma razão conseguia ver coisas nas pessoas que os outros nunca conseguiam ver. Se ele conseguia ver essa coisa naquele garoto problemático, como era o jovem Cipher, então ela simplesmente iria colocar um pouco da sua esperança no garoto problema. Mas claro, ela não tiraria seus olhos do garoto, porque pessoas como Yami Cipher, que pela sua atitude histórico preferem agir em solitário, são dos tipos de caçadores com mais capacidades de causar problemas. A explicação de Ruby foi rapidamente interrompida quando a professora Glinda, usando seu chicote, deu um pequeno mais forte golpe na mesa, o que fez Ruby parar em seco e se assustar, enquanto eu continuava na minha mesma posição de sempre. Tem uma pessoa que quer conhecer você. Para a senhorita Glinda sair da frente da porta para ela ser aberta por uma pessoa que Ruby era a única que não conhecia, mas era o diretor de Beacon, Ozpin. Mas o curioso dessa vez em Ozpin era como ele entra na sala com seu clássico café, como tão característico do personagem, mas em um dos seus braços tinha um barato cheio de biscoitos. O que fez finalmente atrair minha atenção foi um cheiro peculiar, vendo como na mão de Ozpin tinha uma sacola que era da onde estava vindo esse cheiro, que me interessou bastante. Ozpin colocou as coisas na mesa para se sentar, olhando para nós para com uma voz profissional dizer: Ruby Rose, Yami Cipher, vejo que mesmo depois de ter aceitado entrar na academia de Beacon, você ainda não muda velhos hábitos, como sempre pular em cima do perigo, não é mesmo? Eu simplesmente deixou meus ombros caírem para responder e me importar muito. Posso mudar de lugar, mas não significa que eu mude quem sou.
Ozpin sorriu um pouco. Era realmente uma boa resposta. É até mesmo algo filosófico para pensar, para negar com a cabeça, para dizer, me entregando aquele saco no qual tinha trazido com anterioridade. Isso é para você, jovem Cipher. Vejo que não tem comido, já que eu comprei um pouco de batatas, então seria uma grande pena isso ser desperdiçado. Eu simplesmente pego o saco para abrir, vendo uma bebida quantidade de batatas quentinhas com mole. É bacon além de bastante ketchup, exatamente como eu gosto. Enquanto eu tava sorrindo vendo minhas batatas, Ozpin estava olhando Ruby, percebendo um detalhe curioso em seus olhos. Você tem olhos prateados. Você. Ruby já tinha percebido quem era o homem que tinha entrado. Realmente estava fascinada por saber que ele estava aqui, mas ela realmente estava curiosa com uma coisa que ela não esperaria. O diretor de Beacon parecia conhecer seu novo amigo. Por suas intenções, parecia que essa realmente não era a primeira vez que ambos conversavam e até tinham uma interação informal. O que deixou Ruby mais surpresa foi saber que o garoto mascarado que a tinha ajudado nessa noite também era alguém que iria fazer os exames de caçadores da Academia Beacon, assim como sua irmã mais velha. Jovem Cipher, poderia nos deixar sozinhos? Eu já falei com os guardas. Vocês já podem ir para casa. Eu tenho algumas coisas que falar com a senhorita Rose. Eu olho para Ozpin com meus olhos dourados para depois olhar para Ruby, que ainda estava bem fascinada por tudo que estava acontecendo. Eu simplesmente deixo meus ombros caírem para me levantar segurando o saco de batatas para começar a sair da sala. Mas antes que eu pudesse sair da sala, eu ouvi a voz de Ruby dizendo: espera. Eu paro minhas ações para olhar um pouco para trás, fazendo Ruby olhar nos olhos da minha máscara para mesmo perguntar: a gente vai poder se ver de novo? Eu fico em silêncio por alguns segundos, um pouco pensativo, para dizer com um sorriso por baixo da máscara, enquanto dizia com uma voz mais divertida, fechando a porta: quem sabe, mas a gente se vê por aí, Chapeuzinho Vermelho. Eu fechei a porta porque o que acontecesse dentro daquela sala já não era mais problema meu, já que pelos olhos de Ozpin dava para perceber como ele também sabia o que significava aqueles olhos prateados. O que não seria muito estranho, já que o que eu me lembro da série original era que Ozpin já foi professor dos pais da Ruby, assim como do seu tio. Sendo seu professor, não seria estranho ele saber o poder dos olhos prateados. Eu já estava do lado de fora da comissária. Como Ozpin já tinha dito com anterioridade, eu não precisei fazer nada e poderia ir para casa, apesar de que, no meu caminho tinha encontrado duas pessoas interessadas que eu ainda vou ver no futuro, mas que por enquanto não seria necessário ir até eles. Nossos caminhos iriam se cruzar de qualquer jeito mesmo. Eu estava terminando de comer aquelas batatas com um sorriso satisfeito, enquanto colocava minha máscara de volta, enquanto jogava o saco com a embalagem no lixo. Eu ainda estava com um pouco de fome, mas não posso negar que as batatas já tava com fome de qualquer jeito. Eu olho para o Omnitrix para apertar novamente o botão, fazendo a tampa subir, mas que diferente de sempre, que era para estar a silhueta de uma alien, dessa vez estava uns números que significa o horário, sendo que agora são 9 da noite. Era uma pequena atualização que tinha colocado no relógio, claro, com muito cuidado, já que não quero danificar ele ou sem querer ativar o modo de autodestruição aonde destruiria esse universo inteiro. Não tá tão tarde quanto eu imaginava. Conheço um fast food nessa cidade que ainda fica aberto nessas horas. Meu bebê consegue chegar lá rapidinho. Digo esse último com um sorriso orgulhoso para girar a tampa do Omnitrix para novamente, só ao invés de ter a silhueta de algum alien conhecido ou de qualquer outro, tinha simplesmente um emoji de um rosto mostrando a língua enquanto um dos seus olhos estava fechado, enquanto tinha marcas embaixo dos olhos. Eu só sorriu para apertar o botão, só que ao invés de uma luz verde me cobrir, simplesmente aconteceu um som de um assovio feminino enquanto o Omnitrix voltava a seu estado normal, só que dessa vez dava para perceber como ele estava de tempo em tempo piscando em verde, enquanto depois de apertar o Omnitrix eu simplesmente comecei a andar pela caçada colocando as mãos nos bolsos como se não tivesse feito nada, enquanto novamente colocava meus fones de ouvido escutando mais uma das minhas músicas, só que dessa vez era Imagine Dragons, sendo mais específico Whatever It Takes, uma música que pra mim era incrível quando se combinava com edits. Esse pensamento me fez pensar que talvez eu pudesse fazer uma, por que não? Não tenho nada para fazer de qualquer jeito a esse mundo. Não tem nenhuma das músicas do meu MP3 ou que eu conheça mesmo.
Eu saí dos meus pensamentos ao ouvir um som de moto acelerando, me fazendo ter um pequeno sorriso divertido para olhar para trás, vendo como uma moto vinha em minha direção e parava abruptamente do meu lado, deixando uma arma negra de pneus no chão, deixados pela freada repentina. Quando a moto parou ao meu lado, eu olhei uma moto negra com vários acabamentos e modificações, além de uma tela digital aonde era para estar o velocímetro da moto, aonde tinha um mapa do lugar aonde estávamos, enquanto tinha um símbolo do Omnitrix no mapa, piscando até deixar de piscar, indicando que já tinha chegado no seu destino. Mas o mais curioso daquela moto era que ela não tinha nenhum motorista, e a resposta era realmente bem simples. Eu simplesmente melhorei tanto a minha moto que ela tinha uma inteligência artificial que poderia pilotar a moto sozinha. É que sempre vinha para minha posição por um motivo também, simplesmente rastreador. Ela rastreia o Omnitrix e a estranha energia Omni que ele carrega em seu armazém, assim sendo extremamente fácil a moto me encontrar e também vir o mais rápido possível. É que eu me subo na minha moto para rapidamente acelerar o motor da moto, só que sem sair do lugar, ouvindo a potencial de um motor que, por mais que não seja um motor Tetramando, que são considerados os melhores da galáxia, esse motor ainda assim é incrivelmente avançado para esse mundo. É um detalhe que eu adicionei, que eu fiz isso também por precaução. Da tela que estava no lugar do velocímetro da moto apareceu um scanner que passou por todo o meu corpo até parar no meu braço, aonde portava o Omnitrix. Para o scanner desaparecer e aparecer um mapa na tela, junto com o velocímetro, além de um monte de outros dados na tela. Esse era meu sistema de segurança para caso algum engraçadinho tentasse roubar minha querida. Isso fazia a moto parar de funcionar até receber um comando de voz, ou que eu fizesse o chamado dela do Omnitrix, como eu fiz com a anterioridade. Acredite, você não quer saber os sistemas de segurança que eu coloquei quando alguém que se passar com minha moto é desmontar ela. Agora que estava tudo certo com a minha bebê, moto, eu agora simplesmente acelerei o motor, contudo fazendo o pneu de trás correr meles asfalto, enquanto saia bastante fumaça pela fricção, já que eu ainda estava segurando o freio, para com um sorriso por baixo da máscara, eu tirar o freio para sair rapidamente do local, empinando a moto, ganhando mais velocidade enquanto deixava um rastro queimado de pneu para trás, além de um pouco de fumaça, para ir ao meu destino, comprar alguma coisa para comer em um fast food que eu sei que fica aberto ainda nessas horas. No dia seguinte se dava para ver como eu estava andado com as mãos nos bolsos, enquanto estava com meus fones de ouvido, enquanto dessa vez escutava novamente uma música da banda Skillet, mas dessa vez sendo principalmente uma das minhas favoritas, e sendo essa a música Hero. Eu estava, claro, com minha clássica máscara, que já tinha virado uma parte de mim e eu não conseguia me imaginar sem ela. Não sei se é por causa das habilidades que essa máscara adota, ou porque eu simplesmente gosto dessa máscara, mas eu deixei essas dúvidas ao bom tempo. É simplesmente a máscara virou o meu segundo rosto. Eu estava entrando no que parecia ser uma entrada de automóveis como a de ônibus. A diferença era que esses eram gigantes e ainda podiam voar como se fossem espaçonaves futuristas. Eu estava atraindo algumas miradas curiosas, principalmente por causa do meu estilo de preto, que era minha cor dominante, além da minha máscara que não dava espaço para imaginar um rosto. E teve uma ou duas pessoas que conseguiram me reconhecer como Máscara Negra, mas isso pouco estava me importando dentro do ônibus voador, enquanto estava no meu mundo em minha mente, procurando um bom lugar para me sentar, porque nem fudendo eu vou ficar em pé a viagem toda. Eu sou brasileira e sei muito bem a falta que um banco para se sentar faz falta dentro de um ônibus, e eu vou aproveitar cada oportunidade que eu tiver de ter um assento, porque no Brasil ônibus lotado é um putaria, só que não deixa você se sentar, te obriga a ficar em pé, ainda a ser exprimido por uma porrada de gente. Quem já sofreu com isso, saiba que eu entendo sua dor, brother. Voltando para a teoria. Estava sentado em um dos assentos do ônibus voador, enquanto ainda estava com os fones de ouvido, enquanto minha cabeça estava apoiada na poltrona que estava sentado, enquanto continuava com as mãos em meus bolsos, enquanto estava com os olhos fechados, apenas relaxando. Algumas pessoas estavam no ônibus voador, conversando com seus amigos, ou tentando fazer amizades para conhecer mais gente que também estará fazendo o exame, principalmente porque tinha um dica que formando uma equipe iria
poderia ajudar mais no desempenho, mas não eu. Eu não sou muito de trabalhar em equipe também. Eu sei um método para ficar solo. Espero que nenhum engraçadinho tentasse pegar esse meu método para ficar solo. Enquanto eu estava nos meus pensamentos, ouvindo minhas músicas, eu não estava percebendo também não era da minha inconveniência, que estava acontecendo uma discussão no meio do ônibus entre o que parecia ser duas garotas, uma com cabelo branco ou prateado com uma garota de cabelos negros, um laço na cabeça, enquanto uma outra garota de cabelos loiros tentava separar a briga entre as duas, só que entre essas curiosas pessoas tinha algum conhecido por mim, sendo essa Arvin na qual eu tinha ajudado no dia anterior, mas agora ela estava bastante nervosa ao ver como a discussão terminava com as duas pessoas da discussão indo para lados opostos, enquanto no lugar ficava a Arby e a garota de cabelos loiros que parecia tentar consolar a Arby. Eu finalmente tiro meus fones e abro meus olhos quando algo aconteceu no ônibus voador. Foi que um holograma que tinha as aparências do diretor Osbin da professora Glinda apareceu na entrada do ônibus, que fez todos pararem tudo que estava fazendo para prestar atenção no que os mencionados iriam dizer. Bem-vindos ao Beacon. Sou Glinda Goldwitch, do Corpo Decente. O professor Osbin tem algo a dizer. Todos vocês foram treinados para serem guerreiros. Hoje, o verdadeiro valor desse treinamento será avaliado no teste da Floresta Emerald. Eu olho para baixo, vendo como no chão no ônibus voador aparecia o que supus que seria um mapa aonde teríamos que realizar a prova de caçadores. Vão até o velho templo e eliminem qualquer Grimm no caminho. Caso contrário, sua vida será perdida. Na floresta, formem duplas com a primeira pessoa que virem. Duas duplas vão se combinar para formar uma equipe de 4 pessoas. Esses deram seus colegas de equipe pelos 4 anos de estudo. Com sorte, vocês se darão bem. O templo contém diversas relíquias. Escolham uma e tragam para o penhasco de Beacon. Vamos monitorar vocês, mas não vamos interferir. Vocês têm que superar o desafio sozinhos. Logo chegaremos no ponto de início do teste. Preparem-se até lá. Que vocês sejam vitoriosos. Ao terminar a mensagem, o holograma desapareceu, assim como chegou, fazendo as pessoas se prepararem. Mas, eu não sou uma pessoa que leva armas, então eu já andei direto para o porto. Bom, pelo menos não um convencional, sorrindo por baixo da máscara, enquanto olhava meu Omnitrix em meu pulso, vendo como ele estava pronto para ser usado a hora que eu quisesse. Esse teste iria ser interessante. Isso que é apenas o começo da minha jornada.